Neurologista explica a doença que deixou o rosto inchado de Padre Fábio de Mello. Saiba mais sobre essa doença que acontece no interior do ouvido, é crônica, afeta a audição, mas há tratamento. Ao ser questionado sobre a aparência nos últimos dias após comparecer em um programa de TV com o rosto inchado, Padre Fábio de Mello foi às redes sociais explicar que sofre com a doença de Meniere, uma patologia que afeta a audição, e disse fazer uso de corticoide para tratamento da doença que é crônica. Mas afinal de contas, o que é essa tal de doença de Meniere? Quais as causas, sintomas e tratamentos? Vamos rápido, hein, para vocês entenderem. Vamos pegar aqui o labirinto, ele é pequenininho, né, cabe num dedal, fica lá dentro do ouvido, do lado do cérebro. Ele capta o movimento que o nosso corpo faz. Então, mexi a cabeça, andei, caminhei, elevador subindo ou descendo, labirinto está captando a informação para o cérebro. Legal. Vamos enxergar agora esse labirinto transparente, ó. Aquele labirinto, vamos deixar ele transparente. Tem uma água, tem um líquido dentro do labirinto, endolinfa é o nome do líquido. Esse líquido ele é produzido em harmonia, de forma que eu tenho sempre uma quantidade estável de líquido lá dentro. Em algumas pessoas, o que acontece? É como se abrisse essa torneirinha da produção, eu tenho uma produção excessiva do líquido do labirinto, e aí começa a subir a pressão do labirinto. É isso mesmo, é como se o labirinto começasse a sofrer de pressão alta, uma pressão alta do labirinto. Começa a inchar o labirinto, começa a ficar hipertenso, né? Não tem mais para onde ir líquido. O líquido vaza em alta pressão por alguns buraquinhos vedados naturais que eu tenho no labirinto. Quando vaza esse líquido em alta pressão, inflama todo o labirinto, e aí eu tenho crises de vertigem terríveis, durando pelo menos 20 minutos, podendo chegar a horas, até mesmo dias, né? Com muita vertigem, desequilíbrio, náusea, podendo ter vômito, né? E muitas outras questões. E junto com a crise de vertigem, curiosidade do Meniere, a pessoa tem fenômenos auditivos. Ou ele escuta menos durante a crise, ou apita o ouvido, chiado, barulho, ou pressurização, né? Ouvido pressurizado, apertado. Alguma coisa auditiva acontece junto com a crise de vertigem. Fora isso, ao longo da vida, a pessoa vai tendo uma queda na audição. Vocês viram lá que o Padre Fábio de Mello falou que ele já tem, né, a perda auditiva de um dos lados. E vai tendo zumbido crônico também. Então, zumbido crônico, perda de audição e crise de vertigem com fenômeno auditivo é a tríade da doença de Meniere, que, pasmem, né, Dr. Prosper Meniere descreveu a doença em 1848, antiga, ele era amigo do Victor Hugo, escritor lá famoso da época, curiosidade inútil à parte. Bom, e aí, né, a questão é, eu preciso de tratamento para não deixar que eu tenha essa produção excessiva do líquido do labirinto, tá? Esquece aqui os cristalzinhos, isso é de outra doença da VPPB. Então eu tenho que ter um remédio que feche essa torneirinha da produção e eu consiga manter a quantidade de líquido estável. Aí, poxa, né, chama atenção que ele falou que ele teve uma retenção de líquido, né, e ficou inchado e demasiado. Existem remédios mais antigos para o Meniere que realmente eles provocam, né, ganho de peso e retenção líquida, né, além de poder dar sedação, além de poder dar depressão, além de poder dar parkinsonismo medicamentoso, entre outras coisas, que é a flonarizina e sinarizina. Hoje a gente não costuma usar mais esses remédios, pelo menos não dentro da neurologia vestibular, que é essa área da neurologia que lida com tontura e vertigem. Por quê? Porque temos outros remédios, outras opções mais modernas e bem mais seguras, como, por exemplo, betaestina, como, por exemplo, a hidroclorotiazida, própria nimodipina, até mesmo diamox, acetazolamida, são opções mais seguras e com menos chance de efeitos colaterais do que esses remédios mais antigos. Então, primeiro questionamento, será que ele está usando uma linha de tratamento mais antigos? Pode ser que sim, não sabemos o porquê. Obviamente, você aí de casa que tem Meniere ou que tem tontura, vai tomar só o remédio que o seu médico te passar, não se autoprescreva jamais, isso é perigoso. A ideia desse vídeo é ser só educativo, é só a curiosidade aqui em relação ao tratamento. E ele comentou também na entrevista que ele usou muito corticoide ao longo do tempo. Quando você tem uma crise muito exuberante de Meniere, a gente pode, na crise, como abortivo, além de outros remédios, né, abortivos de vertigem, lançar mão de corticoide para ajudar a desinflamar mais rápido ali a peça para a pessoa sair na crise. Mas confesso que num tratamento de Meniere típico que a pessoa está bem, na crise normalmente a gente não tem que lançar a mão do corticoide, a não ser que seja uma crise monstruosa. Fica aqui o parênteses que existe, né, um subtipo mais particular, vamos dizer assim, de Meniere, onde por trás eu tenho uma questão autoimune. A pessoa tem anticorpos anormais sendo produzidos que atacam o labirinto e isso é o motivo da doença de Meniere
se manifestar. Isso chama doença autoimune da orelha interna, extremamente raro, e os sintomas são muito parecidos com o Meniere, então né, como se fosse um Meniere, e aí para esse tipo a gente vai ter que usar corticoide crônico ou outros moduladores imunológicos, mas não acho que esse foi o caso lá do padre Fábio de Mello, a gente não vai saber também. Eu acho que o uso do corticoide que ele comentou ali foram nas crises agudas e não o uso crônico, pensando numa situação autoimune por trás do Meniere dele. Mas existe essa possibilidade, até alérgica, viu? Por trás de algumas doenças de Meniere, existem questões também alérgicas, pode ter uma interação aí hereditária, genética, né? Uma chance maior em algumas famílias, né? Entre outras questões. É uma doença crônica, sim, né? O padre Fábio de Mello explicou certinho, então ele vai ter que usar remédio para o resto da vida. A doença de Meniere requer tratamento para o resto da vida. É que nem uma pressão alta ou um diabetes. A pessoa parou o remédio, descompensa. Então parou o remédio do Meniere, vai voltar à produção excessiva do líquido, vai voltar de novo a ter as crises de vertigem, infelizmente. O zumbido ele pode continuar, mas a grande meta, né, é fazer com que ele fique, né, tolerável, que ele não incomode e não atrapalhe a qualidade de vida da pessoa. O grande desafio é a perda auditiva, que vai continuar acontecendo ao longo da vida. Impressão que com o tratamento mais devagar do que sem tratamento, mas ainda não temos, né, uma resposta, uma terapêutica definitiva para parar a perda de audição. E vale frisar que mais ou menos 50% dos casos do Meniere bilateraliza, vai de um ouvido para o outro. Então o tratamento medicamentoso ele é soberano, mas ele, infelizmente, né, é crônico, né, um tratamento pro resto da vida, e a perda de audição ainda é um grande desafio. Muita gente no futuro, depois de décadas, tem que até usar, né, os aparelhos auditivos para ajudar na performance auditiva. Pois bem, existem cirurgias para Meniere? Existem, pouquíssimo usadas, tá? A lógica da cirurgia é chegar lá e, poxa, não tô conseguindo resolver de jeito nenhum, não responde a remédio nenhum, que é super atípico. Eu vou lá e meio que mato, elimino esse labirinto. Eu jogo um remédio lá dentro que mata todo o labirinto. Problema disso, né? Vai me dar uma bela dificuldade para eu me adaptar somente com um labirinto funcionando, e vai queimar também e zerar a parte auditiva desse lado. Tem até cirurgia de cortar o nervo, né? E isolar totalmente, né, esse labirinto. E tem, né, as injeções de corticoide, mais para tentar desinflamar ali, que é só um paliativo, né, que pode ser lançado mão. Mas as cirurgias ablativas, que é essa de jogar remédio lá para lesar o labirinto, são muito pouco usadas, tá? E as próprias injeções de corticoide no labirinto, normalmente a gente não precisa lançar mão, embora seja uma opção, né, para alguns casos mais refratários, mais difíceis. Pois bem, né, a curiosidade foi sobre Meniere hoje. E lembrar que no labirinto acontecem pelo menos 7 doenças, Meniere é uma delas, no nervo do labirinto pelo menos 4 doenças, e lá no cerebelo, a área do cérebro, controle, equilíbrio e coordenação, dezenas de doenças, e tudo isso é chamado por aí de labirintite, quando na verdade são várias doenças diferentes e cada uma com tratamento totalmente diferentes. As informações para acessar o canal do Dr. Saulo Nader estão disponíveis na descrição do nosso vídeo.